Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, dia 29 de fevereiro de 2024, quinta-feira, o Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 16, versículo do 19 ao 31. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim? Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam nem a Moisés, nem os profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje vai nos trazer 2 realidades. A primeira realidade, a do rico e a do pobre. O rico não tem nome, mas a do pobre Jesus nos fala que o nome dele é Lázaro. Depois nós veremos outra realidade, a do céu e a do inferno. Então, o Evangelho de hoje, a sua centralidade é essa. Nós vemos essas 2 figuras. Jesus, quando vai falar aos fariseus, contando essa parábola, vai dizer: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todo dia. E um pobre chamado Lázaro, cheio de ferida, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber as suas feridas. Nós vemos aqui que esse rico era uma pessoa que ostentava muito, vivia de grandes festas, grandes banquetes, mas ele tinha um pobre à sua porta, um pobre doente, um pobre mendigo, um pobre ferido. E assim, ele não agia com amor, não agia com misericórdia com esse pobre que sofria, com esse irmão que sofria. E aqui nós vemos que esse homem, ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E a situação dele era tão degradante que os cachorros vinham lamber as suas feridas. Quantas pessoas nós vemos hoje nas calçadas das nossas cidades
E muitas vezes fazemos como esse rico, ignoramos, não olhamos, não atendemos. Se ele nos pede o que comer, nós viramos as costas, diz que não podemos dar. Essa é a realidade do rico, que faz festa, que banqueteia, mas que não tem a caridade, não tem o amor, não ama o seu próximo, não olha por aquele que está na sua porta sofrendo, que queria comer as migalhas que caíam da mesa. Mas chega o dia que o pobre morreu, e qual é a recompensa dele? Os anjos os levam para junto de Abraão. E eis que também o rico vai morrer. E o que é que acontece? O rico foi enterrado e estava ali na região dos mortos, no meio dos tormentos. E aí o rico levanta os olhos e vê quem? Vê Lázaro, junto com Abraão. Então ele vai gritar e dizer: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do meu dedo para refrescar-me a língua, porque sofro muito nessas chamas. Aqui nós vemos a realidade daquele que viveu os prazeres desse mundo, vivendo no fogo do inferno. Aquele que não agiu com amor, não agiu com misericórdia com aquele que padecia. E aqui nós vemos, desde a morte de Lázaro, que os anjos os conduziram para o seio de Abraão, ou seja, para o reino de Deus. E aquele homem no fogo do inferno, quando enxerga Lázaro, quer que Lázaro tenha misericórdia dele e vá molhar pelo menos a ponta do dedo para refrescar a sua língua. Nós imaginamos aqui o desespero desse homem. Por isso, meus irmãos, o ensinamento que nós temos dessa primeira parte do Evangelho é que não adianta juntar os tesouros desse mundo e esquecer que um dia iremos prestar conta da nossa vida. E se nós não agirmos com amor, com caridade, vivermos a palavra do Evangelho, vivermos o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, o destino é esse. Quando Jesus vai dizer que ele virá na sua glória junto com a sua legião de anjos e separará as ovelhas dos cabritos, Jesus vai dizer: vinde benditos do meu Pai, para o reino que foi preparado para vós desde a criação do mundo. Porque eu estava com fome, me deste de comer. Estava com sede, me deste de beber. Eu estava prisioneiro, fosse me visitar. Eu era estrangeiro, vieste, me acolheste na tua casa. E aí pergunta, quando foi que fizemos isso? Jesus vai dizer: todas as vezes que fizeste a um desses pequeninos, foi a mim que me fizeste. Então, esse rico Abraão vai dizer para ele, lembrar para ele, que tudo o que recebeste de teus bens durante a vida. E Lázaro, por sua vez, recebeu os males. Porém, Lázaro, que sofreu nessa vida, agora encontra consolo, e ele, que viveu só recebendo os bens, preocupado em luxar, de ostentar, banquetear, agora sofre os males. Agora é atormentado. E aqui Abraão vai dizer a grande realidade que Jesus diz: há o céu e há o inferno. E ali há um abismo intransponível. A misericórdia de Deus age na vida de cada um de nós enquanto estamos vivos, enquanto estamos caminhando para o juízo final. Mas muitas pessoas se esquecem que esse dia chegará, que esse dia de prestar contas chegará. E há essas duas realidades, ou o céu ou o inferno. Os tormentos do inferno, o choro, as chamas, a dor, o sofrimento, a angústia de viver separado de Deus. E esse abismo, depois do juízo, aqueles viverão
no céu por toda a eternidade, onde encontraremos consolo por toda a felicidade eterna, a felicidade perfeita, mas aqueles que viraram as costas para o Cristo e para o seu irmão, esses padecerão no fogo do inferno. Essa realidade que Jesus nos manda hoje. E nós vemos o desespero desse homem, desse rico, que ele vai clamar a Abraão para que mande Lázaro à casa do meu pai. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer, só se nasce uma vez, só se morre uma vez, e logo depois virá a justiça. Não existe essa de reencarnação, de voltar numa nova vida para melhorar, não. Isso não é a realidade do reino de Deus. Não é o evangelho que Jesus pregou. A realidade é, só se nasce uma vez, só se morre uma vez e logo depois virá a justiça. Senão, aquele homem suplicou a Abraão dizendo, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, manda preveni-los ou manda convertê-los, para que eles não venham também para esse lugar de tormento. E o que é que Abraão vai dizer? Eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. E o homem vai insistir novamente, pai Abraão, mas se um morto for até eles, certamente vão se converter. E Abraão vai falar aqui da realidade de Jesus. Eles não acreditarão, se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Quem ressuscitou dos mortos? O Cristo Jesus. E muitos hoje negam que o Cristo ressuscitou. Muitos não acreditam que o Cristo ressuscitou. Muitos acreditam que Jesus não é o Messias. Muitos não acreditam que não existe Deus, que nós somos frutos do acaso, que morreu não tem mais nada depois. Mas não é essa a realidade que a palavra de Deus vem para cada um de nós. A realidade é, nascemos, morremos e teremos a justiça. Ou viveremos a eternidade no reino dos céus, ou padeceremos no fogo do inferno. Portanto, meus irmãos, nesse tempo de quaresma, é um tempo propício para que nós mudemos de vida. O tempo propício para a nossa conversão, para que nós não possamos correr o risco de passar a eternidade no fogo do inferno. Ainda é tempo. Enquanto estamos vivendo essa vida, é o tempo de nós nos voltarmos para Cristo, pedir perdão, suplicarmos a sua misericórdia, para que nós possamos verdadeiramente caminhar nos caminhos do Senhor, ser cheios da graça de Deus, cheios do amor de Deus, por consequência, amar o nosso irmão, sermos misericordiosos com nossos irmãos, termos compaixão por aquele que sofre, que padece. Que nós possamos, meus irmãos, passar a eternidade na felicidade perfeita, no reino que Deus preparou para cada um de nós desde a criação do mundo. Que nós possamos passar a eternidade glorificando a Deus, junto com os anjos e santos, por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.